Abaixa um pouquinho. Irmãos, chegamos aqui agora no momento ao qual nós faremos a exposição da palavra de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: o Cristo das Escrituras é o verdadeiro amor. E o Cristo das Escrituras, lembrando, Ele é o Deus que se encarnou, Ele é o Deus Emanuel, que se fez um conosco. E nós precisamos entender qual é a visão que Deus nos traz do que é o amor através da sua palavra. O amor, né? É um assunto que muita gente gosta de falar, muita gente gosta de ouvir. Para muitos, é um tema que não saiu de moda, é um assunto que não saiu de moda. E deixa eu só achar aqui rapidinho, que eu queria ler para a gente hoje também. Já estou aqui. Mas é uma palavra que está tão esvaziada de sentido, né, irmãos? E sabe o que é maravilhoso? Quanto mais a gente vai estudando a palavra do Senhor, buscando Ele no poder do Espírito Santo, com humildade, com simplicidade, o quanto que a gente vê que essa palavra é viva e atual, né, irmãos? Como que essa palavra fala, como que essa palavra nos dias de hoje nos ensina. E uma das funções da palavra de Deus é essa, é dialogar conosco, é dialogar com os homens e mulheres, é dialogar com a humanidade. A palavra de Deus, ela nunca é irrelevante. Ela está sempre se comunicando em todas as eras, em todas as épocas, em todo momento da história. A palavra de Deus está falando com os homens e mulheres. Irmãos, sabe uma coisa que mudou minha percepção de culto? Seja como for, seja um encontro de poucos irmãos, seja um encontro de muitos irmãos, sabe o que mudou minha percepção de culto? É saber que o Senhor está presente no culto. Lembra lá em Apocalipse, logo no início, no capítulo 1, quando ele diz que ele anda entre os 7 candeeiros. Aí depois ele explica, a saber, os 7 candeeiros são as igrejas. Sabe uma outra coisa que mudou meu relacionamento com o culto? É quando eu tomei a consciência de que aqui é a palavra de Deus. Posso ilustrar para vocês? Continuem olhando para cá. Para lá. O pregador, o pastor, o mestre, um líder, ele é só um instrumento de Deus. Todo o foco é o Senhor, é a sua palavra. E sabe por que a gente está vendo a sociedade desse jeito? Parou de enxergar a palavra de Deus assim. Aquilo lá é coisa de pastor, é coisa de homem. Aquilo lá é invenção, alguém escreveu. Tudo é amor, toda forma de amor é lícita. Tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Por que só eles que estão certos? O Senhor sabia que isso tudo ia acontecer. Nada disso pega o nosso Deus de surpresa. E sabe o que Deus está fazendo aqui conosco mais uma vez? Apontando caminhos, dando respostas. A gente vem aqui diante do Senhor, da sua palavra. Irmãos, acabou a exposição da palavra. Cada um agora vai sair e fazer suas escolhas. Tem coisas que o Senhor determina, isso não muda, amém, irmãos? Se o Senhor determinou, vai ser assim que vai acontecer. Mas na maioria do tempo, o Senhor está permitindo que nós façamos escolhas. Os professores com seus alunos, os pais com seus filhos, amigos com amigos. Pô, Mateus, chega aqui, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. É o que Deus faz conosco na sua... Meus filhos, minhas filhas, vem aqui, eu quero conversar com vocês.
Aqueles que ainda não compreendem também vêm aqui. Eu quero explicar o vivo caminho para vocês. O Senhor fala e a gente dá uma resposta. Quer ver uma passagem que ela marca a minha mente todos os dias? É a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele fala assim: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Sabe qual é o princípio que eu aprendo? Para eu adorar Deus da forma que Deus espera ser adorado, eu preciso conhecer Deus. Para eu adorar, eu preciso conhecer. E como que eu conheço? Escrituras. Oração, obediência, meditação. A gente sai daqui, irmãos, mas a nossa mente não sai da palavra do Senhor. Isso daqui é só um espaço físico, um espaço no tempo. Agora a palavra de Deus, ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz, porque Deus é eterno. Se Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Vocês estão em 1 João comigo? Primeira carta de João. Vai lá no capítulo 4, por favor. No versículo 10. A gente vai ver o que Deus diz sobre o amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E eu quero repetir, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que consiste o amor pela ótica de Deus? É quando você faz sem querer ser notado. É quando você faz sem querer receber em troca. Ele falou: vocês não tinham nada a me oferecer. Eu não amei vocês porque vocês me amaram. Pelo contrário, Paulo diz aos romanos que o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores, quando nós éramos inimigos, adversários da cruz. Nisso consiste o amor. No que consiste o amor? Em amar, em se entregar sacrificialmente, em se entregar voluntariamente. Essa semana eu não consegui printar. Eu li uma frase acho que foi naqueles statuzinhos de WhatsApp, e essa frase me entristeceu. Era mais ou menos assim a ideia: quando eu te perguntar se está tudo bem, não precisa me contar tuas histórias e a tua dor, não. É como se o tá tudo bem é algo assim, só corriqueiro. Oi, tá tudo bem? Tá bom. E Jesus nos alertou, através da sua palavra, que o amor também seria banalizado. A palavra amor, ela seria destituída do verdadeiro sentido, da verdadeira orientação do que é o verdadeiro amor. Vocês estão em 1 João comigo ainda aí? Capítulo 3, versículo 18. Esse é o último versículo dessa carta aqui. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Já reparou como que funciona? Às vezes até em casa com os nossos filhos. Os nossos filhos falam: pai, te amo, mãe, te amo. E ficam esperando um te amo de volta. Por quê? Desde o início, nós somos ensinados que o amor é sempre uma moeda de troca. O amor é sempre uma retribuição. Viviana, eu só vou te amar se você me amar. Se você não me amar, não vou te amar, não. É aquela história do Papai Noel. Você foi um bom menino? Se você foi um bom menino, tem presente. Se você não foi, não tem. Jesus nos presenteou, irmãos, com a salvação quando nós éramos péssimos meninos e meninas. O meu pecado, da Hillary, do seu Zwinglio, do Mateus, dos irmãos, das irmãs, dos que creem, dos que não creem, foi que levou Jesus a esse madeiro. Por quê? Porque Deus é amor. Está aqui nessa carta também, 1 João. Deus é amor.
Deus ama. Deus não espera nada seu em troca para te amar, Léo. Deus te ama porque Ele amou da mesma forma, Danilo. O Senhor te amou. O Senhor tem se aproximado de você não porque você tem algo a oferecer, porque Ele te ama. Ele escolheu te amar. Porque Ele quer nos tornar filhos e filhas, íntimos, amigos. Lembra Ele com os discípulos: eu já não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo que o meu Pai me revelou, estou dando a revelar a vocês. E o amor se banalizou. Às vezes a gente fala, sabe? Ah, irmão, eu te amo. Aí o irmão chega para perto para poder pedir ajuda. E a gente olha. Por quê? Porque o mundo está ensinando para a gente que é assim. É cada um por si e Deus contra todos. Como eu já cantei essa canção a plenos pulmões, um rock dos anos 80, 90. Cada um por si, Deus contra todos. Você vai morrer e não vai para o céu. É bom aprender que a vida é cruel. A vida é boa. No Senhor a vida é boa, irmãos. O pecado tornou a vida cruel. Tornou a vida difícil, pesada. Ah, mas a graça, irmãos, ela está nos levando dia após dia. Sabe, essa graça, ela não nos solta, Mateus. A graça do Senhor não nos larga. Eu acho que é como a Ana Paula Valadão canta, não lembro. Se a graça é um oceano, estamos afogando, não é isso? O Cristo das Escrituras é o verdadeiro amor. Há uma resposta, irmãos. Mas há um preço. Há um preço. Há uma resposta, mas há um preço. Pode ir lá para 1 Coríntios, capítulo 13, por favor. Mateus, pega um copinho d'água no bebedouro para o seu amigo, do lado do guarda-roupa aí. 1 Coríntios, capítulo 13. Irmãos, lembra Jesus, está registrado no Evangelho de Mateus, não precisa ir lá não. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Lembra de Jesus, quando ele estava falando sobre o fim dos tempos, profetizando como seria? Em Mateus 24, 12, ele disse assim: e por se multiplicar a maldade, o que aconteceria? O amor se esfriará de quase todos. E trazendo um alerta para a gente cristãos. Lembra as 7 igrejas do Apocalipse? A primeira foi Éfeso. Qual foi a principal exortação que o Senhor trouxe a ela? Vocês se afastaram do primeiro amor. A igreja de Éfeso, irmãos, ela era numericamente grande, tinha todas as suas atividades ministerial, mas para o Senhor era como se fosse nada. Por quê? Porque se faltou amor, de nada serve, de nada adianta. E essa mensagem, eu vou falar para vocês, como ela me entristeceu, como ela me fez confessar pecados para o Senhor. Me arrepender, compreender que se eu entendi do que era o amor bíblico, eu preciso entender muito mais o que é o amor bíblico. Letícia, tem a salinha lá, ela lá está lá com as crianças lá, quiserem. No corredor. E sabe o que me chamou a atenção? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, a gente vê essa profecia do Senhor Jesus se cumprindo? Infelizmente, numa velocidade ampla, em larga escala. Vamos ser sinceros? Uma ilustração. Esse cruzamento aqui, que é um cruzamento perigoso, né?
As pessoas vêm aqui em toda velocidade buzinando, achando que vai resolver. Um acidente aqui agora que não aconteça, que o Senhor livre isso de acontecer. O que vai chegar ali? Mais pessoas dispostas a ajudar ou mais celulares ligados na filmadora? Nós, muitas vezes, enquanto cristãos, estamos mais preocupados com estrutura, com tudo, ou com o próximo? Está aqui na primeira carta de João. Irmãos, filhinhos, nisso consiste o amor. Não é que vocês amem a estrutura, é que vocês amem uns aos outros. Não adianta a gente vir aqui aos domingos, às terças, se reunir, e se nós não tivermos cuidado verdadeiro uns com os outros. Se a minha irmã e meu irmão chegarem para mim e eu estar indiferente, insensível a eles, a minha religião se torna vã. O meu culto se torna hipócrita diante de Deus. Ele pode ser vistoso diante dos homens. Mas é o que a gente vê os discípulos, os apóstolos falando. Mas importa a gente agradar os homens ou agradar a Deus? Agradar a Deus, irmãos, e agradar o Senhor custa. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, não. Seguir ao Senhor não é fácil, não. É totalmente possível. Totalmente no poder do Espírito. Mas fácil? Claro que não é fácil. E eu não digo isso com relação ao que a gente sofre externamente, não. É o que a gente sofre internamente. Matar a carne é difícil. Matar os nossos sonhos é difícil. Matar os nossos planos e projetos é difícil. Você colocar o interesse do próximo à frente do seu próprio interesse é difícil pra caramba. É difícil. É difícil demais. Mas ainda há um verdadeiro amor que nos chama, irmãos. Ainda há um Senhor nos chamando. Ainda há um Deus que está buscando o perdido, que está buscando o pecador, que ama o pecador. Irmãos, Deus não desiste. Nós não podemos desistir. A gente não é mais daqui, não. A gente só está aqui, peregrinando, passando. Sabe qual é a matemática do cristão? Um dia a mais e um dia a menos. Um dia a mais e um dia a menos. Cada dia que passa, a luz está resplandecendo nas trevas. A cada dia que passa, o dia vai chegando, o dia vai raiando. Caiu a noite, não caiu a noite? Daqui a algumas horas, lá por volta de 5 horas da manhã, já vai estar raiando o dia. Essa é uma maneira que Deus tem de nos mostrar. Se mantenham firmes, há uma viva esperança. O dia está chegando e as trevas não resistem. Aquele solzão lindo quando se levanta ali no mar, irmãos. A noite resiste a ele? Não. Quanto mais ele vai subindo, mais ele vai tornando o dia claro. E quem é a luz do mundo? Quem é, irmãos? Jesus. A gente está aqui movidos nesse sentido. É nessa fé. Que mais pessoas conheçam esse Jesus maravilhoso. Não sei se vocês lembram, João, a gente já vai entrar aqui no texto de 1 Coríntios. João escrevendo o Evangelho, eu acho que no versículo 5, ele diz, não lembro, enfim, a luz brilha nas trevas, e as trevas não resistiram à luz. O que Jesus mandou na cruz, irmão? Está consumado. Vamos supor que a gente está aqui num ambiente agora de muito frio. Muita neve. E aí nós decidimos acender uma fogueira. O que a gente faz? Geralmente a gente vai ao redor da fogueira para nos aquecermos, não é? Se a gente começar a se afastar dessa fonte de calor, o que vai voltar a acontecer com a gente? A gente vai esfriar. É o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade está se afastando da verdadeira fonte de amor, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. Por isso que esse amor está se esfriando.
Os lares, as famílias, a sociedade, tudo uma bagunça só. Os homens querendo cada vez mais crer em mentiras e mentiras. Lembra o povo de Israel para Isaías? Isaías, não profetize verdades. Fale para a gente aquilo que é agradável ao ouvido. Nos conte mentiras. As pessoas estão atrás de mentiras. As pessoas estão atrás, sabe, irmãos, de prosperidade aqui nessa vida terrena. E é esse texto que nós vamos analisar. Sabe o que acontecia com a igreja de Coríntios? Igreja numericamente grande. Uma igreja que experimentava realmente uma diversidade de dons do Espírito Santo. Mas sabe qual era o grande problema? Eles queriam dons, dons e dons, e o fruto do Espírito não tinham. E o fruto começa, amor. Amor. Paulo está escrevendo a Coríntios e fala, eu tenho que escrever a vocês como carnais. Vocês estão cheios de dons, vocês estão cheios de conhecimento, mas vocês estão sem amor. Imaginemos aqui, a igreja aqui, a gente, pessoas sendo curadas, pessoas sendo livres, libertas de espíritos malignos, espíritos imundos. Mas se nós não tivermos amor, nós seremos como um sino ou um símbolo que ressoa. De nada vai servir. No céu, não tem gosto isso. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tudo começou no amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Vocês estão lá em 1 Coríntios comigo? Amém? Deixa eu chegar lá agora. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, sem amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois também conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Quando eu lia esse texto, eu ficava imaginando quem que vai ser a pessoa, né? Qual é o referencial de Paulo a pensar em amor dessa maneira? Hoje eu só consigo pensar em uma pessoa. Jesus Cristo. O modelo de amor aqui descrito
é Jesus Cristo. E Ele está nos convidando dia a dia a nós sermos modelo desse amor na vida um dos outros. Irmãos, foi fácil para o nosso mestre amar dessa maneira? Não, nem um pouco. Mas ele abriu mão da missão que o Pai lhe confiou? Ele foi em frente, não foi, irmãos? Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele foi obediente. Obediente até a morte de cruz. Por quê? Ele não colocou os interesses dele à frente. Ele colocou os interesses do Pai e os nossos interesses. Vocês sabiam que Jesus é mais interessado pela gente do que nós somos interessados por nós mesmos? É muito amor, não é, irmãos? É maravilhoso saber que há um Deus que nos ama assim, dessa maneira. Nós não estamos só. O mundo está em frequente tentativa de roubar essa alegria da gente, essa alegria que vem desse amor verdadeiro. Mas nós precisamos resistir, irmãos. Nós precisamos seguir confiantes nesse amor. Esse é o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. E aqui a gente vai ver do versículo 1 ao 3, expondo a superioridade do amor. Os dons cessam, né, seu Zwingli? O que a gente tem aqui como dom vai passar. Mas o amor transcende a história. O amor é eterno. Não tem esse amor que ele permite a gente experimentar enquanto estamos aqui? A gente não tem noção da porção de amor que nós experimentaremos lá. É um reino de amor, irmãos, não é? E que esse reino se torne uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Paulo diz à igreja de Coríntios: vocês estão aí cheios de vaidade, cheios de dons, vocês estão aí completamente carnais, lutando um com os outros. Lembra? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Ainda tinha aquele grupo mais espiritual. Eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Igreja dividida, igreja rachada, envaidecida, igreja sem amor, sem cuidado pelo próximo. Igreja preocupada com os aplausos do mundo e esquecendo o reconhecimento do céu. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, porque para os coríntios, falar as línguas angelicais, isso os colocava numa posição de superioridade. Se a irmã Viviana fosse uma dessas, a irmã Viviana, ela era amada, ela era quase idolatrada na igreja. E aí Paulo diz, gente, ainda que vocês falem a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiverem amor, serão como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Sabe, não tem aqueles pratos grandão que a pessoa vem com aquele gongo e bate, bum! A gente vê isso nos filmes e nos desenhos animados, que aquele barulho chega a ser irritante. E Paulo diz que o cristão sem amor é irritante. E aqui também, sabe como é que eram chamados as pessoas para poderem para os cultos de mistério lá em Coríntios? Era através desse símbolo. Batia ali, eles acreditavam que era hora de chamar as pessoas, a batida no sino expulsavam os demônios. E aí Paulo está falando, a religião de vocês se compara à religião do pagão. Se vocês não tiverem amor, é religião de pagão. Porque é religião de troca, de barganha. E o pagão quer isso. O pagão, ele quer negociar com a divindade. Eu venho aqui, eu boto um negócio para você, mas você tem que me dar algo em troca. E ele continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, isso para os coríntios também colocava as pessoas numa posição superior dentro da igreja. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes.
Se não tiver amor, nada serão. Por quê? Porque o amor é superior a qualquer outro dom, irmãos. Vamos ser sinceros. Amar custa, não custa? Amar nossas esposas nos amarem. Amar nossos pais nos amarem. Amar nossos filhos nos amarem. Amar os nossos vizinhos nos amarem. Amar os nossos familiares nos amarem. Amar aqueles que não nos amam. Porque é muito fácil eu amar o seu Zwingli me amar, a gente se dá bem. Agora amar aquelas pessoas que não gostam da gente, que nos perseguem. E aí o Senhor fala: abençoa os que te amaldiçoam. Dá a outra face. Jesus deu por mim e por cada um de nós. Sabe como? Indo como uma ovelha muda para o matadouro. Homem de dores, sabe o que é padecer. Em seu rosto não se achava nenhuma beleza. Isaías disse que ele ficaria tão desfigurado que nenhum ser humano o reconhecia como um ser humano. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, de nada vai me adiantar. Lembra da prática de entregar crianças a Moloque? Entregar uma criança para ser queimada para Moloque? Até hoje, né? Estou aqui entregando todos os meus bens, eu vendi tudo que eu tinha, eu estou vindo aqui. Mas porque a gente está atrás das selfies, dos likes, do maneiro. Caramba, você é uma pessoa maravilhosa. Quando Jesus disse, o que uma mão fizer que a outra não saiba. Por quê? Porque nisso consiste o verdadeiro amor. Que nós fomos amados antes de o amar. E nós só amamos ao Senhor porque Ele nos ama. E agora, a gente vai ver até o versículo 7, as virtudes do amor. O que é o amor, o que não é amor e o que o amor faz. O amor é paciente e bondoso. Sabe o que isso significa? Que quando nós somos atacados, nós não revidamos. Por quê? Nós não pagamos mal com mal. Mas a pessoa não para de me atacar, sejamos pacientes. Por quê? Além de paciente, ele é bondoso. Ah, mas ele te ataca, mas eu não quero o mal dele. Eu quero o bem dele. Irmãos, o quanto é que cada um de nós atacamos o nosso Senhor? Ah, mesmo que fosse na época da ignorância, quantos de nós ofendemos a Deus com os nossos pecados? E Ele foi paciente e bondoso, amém? E continua sendo paciente e bondoso, amém, irmãos? O amor, ele não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Sabe o que a psicologia diz? Que é mais fácil o homem chorar com o homem do que o homem se alegrar com o homem. Isso é psicologia. E esse, infelizmente, é o ser humano. É fácil a gente chegar e se comover com uma tragédia, com uma história triste. Mas quando está tudo correndo bem na vida do irmão Zwingli, quando as coisas estão acontecendo, ele está prosperando, ele está indo para a glória do Senhor, a gente arde em ciúmes ou a gente se alegra com ele? Ou a gente fica feliz por ele? Sabe por que o amor não se envaidece? Sabe por quê, Juliano? Eu coloco a tua necessidade à frente da minha necessidade.
A vaidade opera quando eu acho que a minha necessidade é superior à sua. A minha história é superior à sua história. Mas aí aquele Deus maravilhoso se fez humilde, se fez carne e veio. Ele não é orgulhoso. E o Senhor falou, né? Que Ele aceita os humildes, mas que os orgulhosos e soberbos o Senhor rejeita. Sabe por que o amor não é orgulhoso? Porque o amor ama. Porque o amor ama. O verdadeiro amor é aquele amor que ama, simplesmente escolheu amar. A gente vai amar a Sofia não porque a Sofia nos amou primeiro, porque a gente quer amar a Sofia. E a Sofia quer amar o próximo. Ele não se conduz de forma inconveniente. Ele não busca os seus interesses. O que o mundo fala pra gente? Vocês têm um objetivo. Vocês precisam chegar. Custe o que custar. Se vocês tiverem que passar por cima de alguém e de princípios, vá. Porque o principal é você chegar no seu objetivo. É assim para o cristão? Não. Jamais, irmãos. Por quê? Hoje nós buscamos o interesse do reino de Deus. Hoje nós buscamos o interesse do nosso Senhor. Hoje nós nos interessamos por vida. E ele diz aqui, ó, o amor não se irrita, não se ressente do mal, o amor não faz isso. Sabe o que é essa irritação? É uma hipersensibilidade. É quando eu acho e eu fico danado. Quem a Hillary pensa que é para fazer isso comigo? Quem que o Léo pensa que é para se portar assim comigo? Para fazer essas coisas comigo? Me tratar da maneira que está tratando? É quando o nosso eu está muito em foco. Aí tudo nos irrita. Isso é a raiz de orgulho. Isso é a raiz de vaidade. Por quê? O verdadeiro amor é um chamado a tomar sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir ao Senhor. É um chamado de morte. Dói, irmãos, claro que dói. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E esse versículo me pegou, irmãos. Sabe por quê? Lembra Paulo quando fala de um caso na igreja de Coríntios? Um rapaz dormindo com a esposa do seu próprio pai. Sabe o que mais incomoda ao Senhor? Claro que esse é um pecado gravíssimo, mas a igreja de Coríntios estava indiferente a esse pecado. A igreja de Coríntios estava fazendo vista grossa para esse pecado. Não estava tratando o pecado com seriedade. Um pecado grave ocorrendo no meio deles e eles não estavam levando o pecado a sério. Por quê? O amor não se alegra com o pecado, não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com aquilo que é justo, com aquilo que é santo, com aquilo que é agradável. Mas esse versículo vai mais a fundo. Quantos de nós, às vezes, sente um alívio quando vê uma pessoa que nos faz mal sofrendo o prejuízo do pecado dela? Sabia que o verdadeiro amor não se alegra com isso? E eu preciso ser sincero, irmãos. Quantas vezes no íntimo, quando a gente ficava sabendo de alguma coisa, descobria alguma coisa, vinha aquele sorrisinho maroto, sabe? Tá pagando. Só há um juiz e um legislador que é o Senhor. Isso é, irmãos. O amor tudo sofre. Jesus, irmãos, sofreu tudo por nós?
sofreu. O amor é aquele que te chamaram para andar uma milha, anda outra milha. Bateram numa face, dê a outra face. Te pediram a túnica, dê a capa inteira. Ele tudo crê. Não é tudo crê no pastor, na denominação. Tudo crê em Deus. Ele crê em tudo que é palavra de Deus. Ele guarda com perseverança a palavra do Senhor. Ele se anima. Ele retém a palavra de Deus. Por que você não transforma essas pedras em pães? Nem só de pão viverá o homem. Ele tudo espera, mas não é uma espera irracional. Ah, tô nem aí, eu vou esperar. Deus falou que tem que esperar. É uma espera racional. Ele tudo espera, sabe por quê, irmãos? De repente o que está parecendo derrota aos nossos olhos está nos levando para um eterno peso de glória. É esse amor que espera a consumação dos séculos. É esse amor que espera o retorno do Cordeiro. E ele tudo suporta. No sentido de que a gente não vive mais por vista, a gente vive por fé. Então ele suporta tudo. Sabe qual é a ideia aqui? De um soldado que está na batalha. Ele não quer saber como é que está o fronte, quem está ganhando. Ele está lá, lutando, batalhando. Timóteo, insta. A palavra no grego é isso mesmo, é posição de quartel. Pregue a tempo e fora de tempo. Insta. Esteja pronto como um bom soldado de Cristo. E estamos chegando aqui na fase final do texto e da exposição da mensagem de hoje. Só um detalhe aqui no 7. Tudo. Por que está tudo? Porque o texto não está baseado na nossa capacidade. Está baseado na capacidade que o Senhor nos dá para resistir. Na capacitação e no poder do Espírito. Aí sim, nós tudo cremos, nós tudo suportamos, nós tudo esperamos. E agora, a gente vai ver a eternidade do amor. Irmãos, guardem essa frase. Sem amor não há cristianismo de Cristo. Se não tiver amor, tudo que nós estamos vivendo é uma farsa diante do Senhor. Se eu estou aqui pregando o Evangelho, expondo a palavra de Deus, mas se eu não tenho amor por pessoas, por vidas, a minha pregação é hipócrita. O meu dom é hipócrita, é vazio. Para o Senhor não faz diferença nenhuma. A palavra dele está indo, está sendo pregada. Mas eu, diante dele, eu estou vazio. Eu sou como nada. Eu sou como um símbolo que retinha. Olha como é que ele começa com 8. O amor jamais acaba. Porque o amor é para sempre, Viviana. O amor é eterno. Não tem como vocês dizerem que amam a Deus se vocês não amarem uns aos outros. Como que você diz que ama a Deus que você não vê se você não ama o seu irmão que você vê? Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento passará, pois o nosso conhecimento e a nossa profecia é incompleta, nós somos limitados. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando nós conhecermos Ele na plenitude. E aí Paulo diz, quando eu era menino, quando eu era terreno, quando eu era das coisas carnais, quando eu cogitava as coisas da terra, quando eu era que nem vocês, coríntios. Eu falava como menino, eu sentia como menino. E eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem,
quando o Evangelho me foi pregado, quando eu criei, quando o Senhor Jesus mudou minha sorte a caminho de Damasco, quando Ele removeu a escama espiritual que estava no meu olho, quando Ele me permitiu enxergar a verdade, eu passei a ser homem, e eu desisti das coisas de menino, eu desisti das coisas da terra. Eu não quero mais juntar 1 milhão, não. Eu não quero mais ficar rico, não. Eu não quero mais ser superior aos meus irmãos, não. Eu não quero provar para o vizinho que eu tenho o carro do ano, aqui minha casa é mais bonita do que a dele. Eu quero amar, eu quero servir ao próximo, eu quero me dedicar à boa obra de Jesus. Eu quero ser simples, eu quero ser humilde, eu quero ser manso. Eu quero ser santo. E aí Paulo fala, porque agora vemos como num espelho. E não é esse espelhinho bonitinho nosso, não. Hoje o reflexo é legal. O espelho naquela época era em bronze, era em metal. Então tu só via uma sombra. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Ah, seu Zwinglio, nós estamos indo para lá. Nós estamos indo para Jerusalém celestial, para o nosso eterno lar. Essa loucura está acabando. Vamos pregar o evangelho aos perdidos, para que eles saiam dessa loucura junto com a gente. Irmãos, a humanidade, a sociedade está em ruínas. O que era certo até pouco tempo agora é errado. E o que era errado agora estão transformando em certo. As pessoas aplaudem a corrupção. As pessoas aplaudem a imoralidade. Tu que é um bobão, eu pego, tá todo mundo pegando. E tu não tem uma pessoa por fora, não? Todo mundo tem um esqueminha por fora. Tu não tem, eu vou ter também. E tem que falar dos outros mesmo. Tem que ajudar ninguém, não. É cada um por si. Cada um com seus problemas. E ele diz, agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Artigo de sociologia. Sabe o que a sociologia diz? Que o homem é um ser desconhecido. Os sociólogos, o entendimento mais moderno, é que o homem não se conhece. Sabe o que os gregos falavam? Homem, conhece-te a ti mesmo. Não tem como. A gente faz foguete, a gente vai à lua, vai e desenvolve aquilo outro, tecnologias, mas a gente não se conhece. Né? Estamos mentindo aqui? Agora meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também sou conhecido. Minha irmã, sabe o que Jesus vai falar, meu irmão? Ele vai revelar para a gente quem nós somos na essência por completo. Ele vai falar, o teu projeto inicial foi esse. O pecado entrou na história de vocês, maculou. Mas a minha graça limpou. E as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo... Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Aleluia! Aleluia! Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor é para sempre, o amor é eterno, o amor jamais acaba. Se vocês não grifarem, quiser grifar, grifa aí na Bíblia de vocês, lá no versículo 8. O amor jamais acaba. Irmãos, nós estamos sendo intimados hoje pelo Senhor Jesus. Se ainda não estamos a entrar nessa família e viver em amor verdadeiro. Nós estamos sendo intimados. Como que está o nosso amor ao Senhor e o nosso amor uns com os outros? Irmãos, as mentiras desse mundo cegando o entendimento até dos santos.
E o Senhor falou, os tempos seriam abreviados, os dias seriam abreviados, para que eles não se perdessem. Jesus chamou Satanás de Senhor na Bíblia? Não. Jesus chamou algum outro homem, um monarca, imperador de Senhor? Não. Mas o dinheiro e as riquezas? Chamou. Ninguém pode servir a dois senhores. A gente tem falado isso. Você não anda por São João da Barra? Eu nunca vi. Um letreiro, igreja de culto a demônios, um exemplo. Mas altar ao dinheiro e às riquezas tem em cada rua. Em cada rua tem um altar a Mamon. Famílias sendo dilaceradas pelo amor ao dinheiro. Amizades, casamentos acabando por amor ao dinheiro. A paciência foi embora. O amor se esfriando. Os divórcios aumentando. Crianças crescendo sem referência. Os lares arruinados. Todo mundo colocando seu próprio interesse à frente, todo mundo querendo grana. As pessoas trabalhando 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas. A gente abre a internet, CEO de grande empresa disse que ele só se tornou milionário trabalhando 16 horas por dia, e nós estamos embarcando nessas mentiras. Estamos trabalhando que nem uns desesperados para comprar remédio. Olha que incoerência, irmãos. Não estou dizendo que cristão não adoece, não, tá? Adoece, tá bom? Cristão vai a médico, vai a psicólogo, vai a psiquiatra se for necessário, tá? Em nome de Jesus, tá? Cristão que tem depressão é demônio. Mentira! Quem fica falando isso é que está emprestando a boca. Claro que tem coisas que têm raiz espiritual, mas da mesma forma que a gente pode ter um problema na visão, a pessoa desenvolve uma depressão. Esse mundo é muitos caminhos toda hora. E é curso daquilo. Eu me tornei milionário vendendo picolé em 5 dias. Eu me tornei milionário fazendo docinho em 2 dias. Eu me tornei aquilo e está todo mundo atrás do seu milhão. Olha as bets aí que está fazendo na nação. No mundo, as bets estão se tornando um caso de saúde global. No Brasil, jovens abandonando faculdade para investir o dinheiro da matrícula nas bets. Por que estão vazias de sentido? Quem não tem o Senhor Jesus, o ser humano está atrás de sentido, de resposta, de sentido. Mas o verdadeiro amor é o Senhor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E não a luz, porque suas obras eram más. Porque a luz revela as obras das trevas. Olha que salmo lindo, irmãos. Salmo 18, versículo 28. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. E para finalizar, Paulo escrevendo aos Romanos disse, e o Senhor Jesus diz a gente, o Espírito Santo diz a gente nesse momento, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e nos revistamos da armadura da luz. Amém, irmãos? Irmãos, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se você quer ser cada vez mais cheio do amor que vem do alto céu, se você quer se alistar como um servo do Senhor, um filho, uma filha do Deus vivo, para poder espalhar esse amor aí afora, eu queria pedir que nesse momento, em nome de Jesus, você se colocasse de pé, para nós orarmos juntos. O Cristo das Escrituras é o verdadeiro amor, irmãos. E sabe, se você talvez ainda não se lançou assim por completo ao Senhor, que seja hoje. Que se não for hoje, que seja amanhã de manhã. Que seja amanhã à tarde, mas não deixe o tempo passar, não.
Jesus Cristo nos deu um livre acesso, um novo caminho ao Pai. O Senhor Jesus está nos levando ao Pai, irmãos. Nele habita a graça, nele habita a salvação, nele habita a redenção, nele habita a reconciliação. Entrega o teu caminho ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, gratos pelo teu amor. Gratos porque antes de nós o amarmos, nós fomos amados primeiro. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pelo Senhor ter enviado à luz do mundo o seu Filho Jesus. Obrigado pelo dom da fé que o Senhor nos deu de crer nele. E nós estamos aqui entregando nossos caminhos ao Senhor. E nós queremos te dizer, Pai amado, que nem o salmista disse: Tu, Senhor, mantens acesa a nossa lâmpada. O nosso Deus transforma em luz as nossas trevas. Tudo aquilo que a treva transforma em luz nos santifica, Pai amado. Nos leva a anunciar o teu amor. Atrai pessoas até aqui para que elas possam ouvir do teu amor, do teu evangelho, da tua verdade, da tua palavra. Desvia essas pessoas da tua ira final, Senhor Deus, por favor. Tenha misericórdia delas e de nós. E se por um acaso, Senhor Deus, há aqui no nosso meio alguém que ainda não se lançou por completo, alguém que, como eu, precisa confessar pecado, erros ao Senhor, que seja essa noite de reconciliação, de confissão. Nos perdoe, nos ajude, Senhor Deus. Se nós não temos amado como o Senhor espera que nós amemos, e o Senhor disse que nisso o mundo reconheceria o Senhor em nós, através do amor ao qual nós amaríamos uns aos outros. Resgata isso em nós, resgata isso em nosso meio, pelo poder que há no nome de Jesus. Nos ajude, eterno Deus, nos ajude em nome de Jesus. Assim nós oramos gratos ao Senhor, Pai. E Senhor Deus, nós queremos nesse momento final também te agradecer pela vida do irmão Zwingli, que nessa semana que passou, o Senhor permitiu a ele completar mais um ano de vida. Obrigado. Obrigado pelos anos que o Senhor já deu, pelos anos que o Senhor ainda dará, mas principalmente pelo ano eterno. Por aquele ano que vai durar para sempre, para sempre. Assim nós oramos a Ti, Pai, gratos e felizes. Essa obra é sua. Abençoa os nossos irmãos que não puderam vir, seja com eles, e que o Senhor possa abençoar aqueles que chegarão em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelos que nos visitam, que eles possam se sentir amados no nosso meio, que eles possam sentir o Teu amor, Senhor Deus, e que nessa simplicidade nós possamos juntos fazer a Sua obra. Assim oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que é só encerrar aí, não é?